Quando Jesus voltará? Tempos finais. A hora de Deus ou coisa de malucos? Acontecimentos impressionantes resultam nos caos de profecias e previsões sobre a aproximação do tempo do fim. Cristãos também participam dessas especulações, apesar da Bíblia proibi-las. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus 24:44. Ele virá como ladrão, é o que está escrito no último livro das Sagradas Escrituras, Apocalipse 13:3. Mas o bom senso e a razão nos aconselham a pensar no perigo de um apocalipse encenado por mãos humanas contra a vontade de Deus. Esse perigo é hoje maior do que no tempo da Guerra Fria, onde o instinto de sobrevivência dos poderosos deste mundo ajudou a evitar um confronto nuclear. Mas esse instinto de autopreservação normalmente não existe para os terroristas religiosamente motivados. Por isso, especialistas em Genebra, Nova York e Haia, em escritórios da ONU e sedes de outras organizações internacionais, acham muito provável que esses fanáticos tentarão tornar realidade o tempo do fim por se sentirem chamados por Deus. Longe de ser fantasia. Provavelmente não exista outra preocupação maior do governo dos Estados Unidos e de outros países do que o temor de terroristas virem apoderar-se de armas químicas ou biológicas de destruição em massa para usá-las contra a população civil, para castigar a sociedade corrompida ou para pressionar as autoridades forçando algum tipo de concessão. Essa probabilidade cresce a cada dia, disse um embaixador credenciado na Organização para a Proibição de Armas Químicas, OPCW, em Haia. Nos tempos da Guerra Fria questionávamos se essas armas seriam utilizadas algum dia. Hoje só nos perguntamos quando isto acontecerá. Em linguagem clara, isso poderia acontecer da seguinte maneira: em um dia calmo de verão, sem vento, alguém poderia espalhar uma grande quantidade de gás paralisante no horário de maior movimento, em meio a um engarrafamento em Nova York ou em Frankfurt, levando dezenas de milhares de pessoas à morte. Ou, pior ainda, durante a noite um terrorista sobrevoa Washington e despeja 100 quilos de anthrax sobre a cidade. Seus bacilos multiplicam-se rapidamente nos corpos de pessoas e animais e provocam hemorragias internas mortais em 1 milhão de pessoas. Esse cenário não é uma fantasia. Ele é resultado de um estudo do governo dos Estados Unidos. No início de 1999, a revista Foreign Affairs, o periódico sobre política externa mais conceituado do mundo, trouxe informações a respeito desse assunto. O professor Richard K. Betts, diretor do Instituto para a Pesquisa de Guerra e Paz da Universidade de Columbia em Nova York, salientou que um acontecimento desses mudaria radicalmente a sociedade livre. Imaginemos que uma seita islâmica secreta matasse 100 mil pessoas com uma bomba biológica e ameaçasse repetir o ato até o governo atender suas exigências. Uma reação de pânico do nosso sistema judiciário seria bem plausível em um caso desses. Todos os americanos de origem árabe poderiam ser presos em campos de concentração, como aconteceu depois do início da Segunda Guerra Mundial com os cidadãos americanos de origem japonesa. Adendo. Na verdade, ninguém, a não ser Deus, sabe quando acontecerá a volta de Jesus. O Senhor enfatizou em Atos 1:7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade.
precisamos distinguir claramente entre fatos, suposições e especulações. É fato que Jesus voltará. A suposição é que ele virá muito em breve. Mas seria especulação tentar marcar a data da sua volta. Em nosso século e em outras épocas muitos já tentaram calcular a data da volta de Jesus. Foram estabelecidas datas bem exatas nas quais deveria acontecer o arrebatamento, mas sem exceção todas as previsões falharam. Mas apesar de todos estes cálculos errados do passado, muitos cristãos sinceros e estudiosos da Bíblia, sem pretenderem marcar uma determinada data, estão de pleno acordo que nuvens de tempestade se ajuntam no horizonte da história da humanidade. Vivemos hoje em uma sociedade que não pode ser comparada a nenhuma outra anterior à nossa. Em nosso mundo acontecem coisas que apontam de maneira extremamente clara para a iminente volta de Jesus. Ninguém sabe dizer se isto acontecerá hoje, amanhã ou somente daqui a alguns anos. Mas todos os sinais apontam para o último grande alvo da história da humanidade. O povo judeu está novamente em sua própria terra, onde irá receber primeiramente o Anticristo, sendo depois levado ao encontro do Senhor que está voltando. Assim, profecias milenares aguardam seu cumprimento final. Jeremias 24, 6 e 7. A situação no Oriente Médio se agrava de maneira dramática. Mas o clamor por paz e segurança não se limita apenas ao Oriente Médio, abrangendo o mundo todo. 1 Tessalonicenses 5 e 3. Vivemos numa época em que é possível destruir o mundo inteiro em apenas uma hora. O cenário apocalíptico em todas as áreas se delineia de maneira cada vez mais evidente e torna-se cada vez mais provável. Está sendo construído um sistema econômico global, uma verdadeira teia, da qual ninguém mais pode escapar, e é possível que esse sistema desabe de uma hora para outra. Atualmente uma crise em qualquer lugar do globo já abala o mundo inteiro, compre Apocalipse 1:10. As catástrofes naturais alcançaram dimensões e frequências assustadoras, são cada vez mais dramáticas e se sucedem em intervalos sempre menores. Lucas 21 e 25. O afastamento de Deus e o distanciamento das verdades bíblicas é tão evidente e cada vez mais atrevido que fica difícil achar uma situação que se compare a ela. Alguém observou: as pessoas de hoje sabem tão pouco das verdades bíblicas que vivem suas vidas como se Deus não existisse. Compre 2 Tessalonicenses 2 e 3, 2 Timóteo 3 e 1. Na área do ocultismo, o diabo está solto. Nos meios de comunicação, no cinema e na televisão as pessoas são literalmente afundadas no esoterismo e soterradas por filmes de ficção científica. Alexander Solzhenitsyn observou: os poderes do mal iniciaram sua ofensiva decisiva. Compre 2 Tessalonicenses 2 e 9, 1 Timóteo 4 e 1. Ultimamente também o mundo secular, desligado de Deus, tem chegado sempre mais à convicção de que nos aproximamos do fim do mundo. Parece que os sinais dos tempos prenunciam a chegada da noite, e o nosso mundo vê mais o túnel no fim da luz do que o inverso. Mas os filhos de Deus não têm motivos para ficar resignados. Ao contrário. Para eles, pela fé, aparece a luz no fim do túnel. Jesus voltará. Lemos em 2 Tessalonicenses 1 e 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho.
Até que chegue esse momento, devemos remir o tempo e cumprir nossa tarefa para que mais pessoas sejam ganhas para o Senhor Jesus e para que sua igreja seja preparada para quando ele voltar. Acima de tudo, temos a palavra profética, para a qual devemos atentar como uma luz que brilha em lugar tenebroso, segundo Pedro 1:19. Norbert Liette, http://www.chamada.com.br. Publicado anteriormente na revista Chamada da Meia-Noite, agosto de 1999.